Fernando Haddad, ministro da Fazenda, anunciou um acordo de quase 27 bilhões de reais com os governadores para compensar a perda de arrecadação do ICMS. Haddad se enrolou na hora de explicar de que forma o governo chegou ao valor. Nós chegamos a um número que num acordo nunca, né, quando é um acordo nunca é satisfatório para ninguém, né? É uma conta que você faz com base em parâmetros e é técnico. Então, tecnicamente, o trabalho foi intenso e chegaram ao valor de 26,9 bilhões de reais. Então, número de compensação. Segundo o Planalto, do total acordado, cerca de 9 bilhões de reais já foram compensados por meio de liminares concedidas pelo STF a estados devedores da União. O restante será abatido das parcelas das dívidas com o governo até 2026. O acordo ainda será levado para homologação do Supremo. Haddad garantiu que o montante não afetará as projeções econômicas. Parte desses valores já foram compensados e a parte que não foi compensada está sendo diluída no tempo, justamente para que não tenha um impacto nas contas da União esse ano. Então, nós estamos diluindo os efeitos desse acordo para que a gente consiga acomodar nas nossas projeções e metas que já foram anunciadas, inclusive, desde janeiro. Augusto, você pediu, se eu entendi, eu vou pedir socorro aqui para a Fabi, ela que é tributarista, para ver se ela consegue desenrolar esse nó. Porque primeiro ele anunciou o acordo de quase 27 bilhões com os governadores para compensar perda de arrecadação de ICMS. Aí quando ele foi explicar numa coletiva de imprensa como é que ele chegou a esse acordo, ele disse que chegou ao número num acordo que nunca é satisfatório, um acordo que é técnico. Ele não soube explicar como é que ele chegou nesse número dos... Ana, nessa mesma coletiva de imprensa, o Fernando Haddad disse que uma proposta do novo arcabouço fiscal, da nova regra fiscal, já foi finalizada e vai ser apresentada ao Lula na semana que vem. Essa regra fiscal que vai substituir o teto de gastos, que, vamos lembrar, foi atropelado no final do ano com a PEC da gastança. Essa notícia é importante, né? Porque o mercado todo está esperando aí uma nova regra, uma nova âncora fiscal para o mercado. Agora você vê, Paula, vai sair, né, a importante expressão teto de gastos, porque isso demonstra exatamente, nós conseguimos fazer o retrato perfeito, teto de gastos. Você não pode passar deste teto, você não pode gastar mais do que você arrecada. Agora vai ser regra fiscal, é a turma da reoneração, né? Agora o orçamento secreto, então, desapareceu. Eu anotei aqui exatamente, Augusto, eu não entendi essa frase. Um acordo nunca é satisfatório para ninguém? Então, por que as pessoas fazem acordos se um acordo nunca é satisfatório para ninguém? E aí o Silvio matou a charada. Não sabe explicar porque não sabe absolutamente nada de economia. O meu filho, no último ano agora de economia, provavelmente sabe muito mais do que o ministro da Economia do Brasil. Agora, o interessante é que, diante de respostas tão absurdas, sem nexo, por que o jornalista não volta à pergunta: ministro, não entendi muito bem, será que o senhor pode repetir repetir a resposta com um pouco mais de detalhe? Não existe isso nessa imprensa. Ministro, e as dívidas de países como Cuba, Venezuela, o senhor tem alguma posição sobre isso? Antes, né, de estar aqui desse lado, ora, cansei de assistir entrevistas, o Augusto Nunes entrevistando, e o Augusto perguntava de novo, né, jornalistas responsáveis perguntam: olha, eu não entendi, o senhor pode explicar? Curiosamente, quando era o presidente Bolsonaro, era uma chuva de perguntas. Não, mas e isso? Não, mas e aquilo? Mas e a unha encravada? Mas e o teto? Mas e o orçamento secreto? E agora desapareceu. O jornalismo não faz absolutamente mais nenhuma pergunta, muito menos perguntas técnicas. O que vai acontecer com as dívidas dos países comunistas, dos ditadores que estão devendo aí bilhões aos nossos cofres públicos, estão devendo bilhões aos pagadores de impostos no Brasil? Alguém vai perguntar isso para o ministro da Economia?